Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Olha, hoje vai sair aqui um peixinho no azeite. Olha só, vamos pro forno, hein? Olha, comida saudável, não é verdade? Olha, mas não esqueçam, gente, de beber água. É muito importante beber água. Mesmo que você não esteja com sede, beba água. É a água que purifica, é a água que limpa, é a água que traz oxigênio para o nosso cérebro. Então a água é tudo de bom, a água é vida, não esqueça. Não esqueça, beba água. Gente, nunca pensei que eu ia voltar aqui, porque eu morei, saí daqui com 10 anos de idade, para um bairro aqui perto, Vila São Luís, antes de ir para Nova Iguaçu. Para mim está sendo impressionante, eu não imaginava que eu ia nessa rua. Aqui, eu sou no bairro Variante, Duque de Caxias. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Boa vida para nós. Falando baixinho que eu estou em frente à igreja. A igreja que eu vinha quando eu era criança com a minha avó para as missas. A igreja que eu fui batizada. No centro de Duque de Caxias. Igreja Santo Antônio. Igreja Santo Antônio, que emoção. Eu vinha todo domingo com a minha avó na missa. Aqui, fui batizada nessa igreja. Eu pegava meus santinhos, São Judas Tadeu, Senhora Santana, levava para casa e zelava por eles. Feliz é aquele que tem história, não é verdade? Igreja Santo Antônio, em Duque de Caxias. É a minha história, começou aqui. História da minha vida espiritual, que eu vinha nas missas com minha avó. Eu gostava muito das procissões. Porque ensina a criança no caminho que deve andar, né? E minha avó me ensinou a andar no caminho que ela andava. Eu rezava Ave Maria, Santa Maria. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Aleluia. Se inscreva. Deixe seu like. Nunca pare de lutar. Nunca pare de sonhar. Olha só a Daci Marie pintando parede. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. É desse jeito, né? A gente fica pintando paredes. Por quê? Porque tá suja, às vezes sempre é bom, né? A gente limpar, fazer um ar assim para ficar mais limpinho, mais clarinho, assim como a nossa vida, né? A nossa alma. Às vezes a gente precisa fazer algo para poder assim estar, né, limpando a nossa alma, ouvindo uma boa música, ouvindo assim um bom louvor, né? Ouvindo coisas boas para a gente estar assim limpando a nossa alma, o nosso dia. Então, assim, desse jeito a gente precisa limpar, né? A gente precisa o quê? Ter atitude. Se a gente quer o quê? Que alguma coisa mude, né? Eu queria que aqui mudasse um pouco, aqui os ares mais clarinhos. Então, a gente tem que ter atitude. Quando a gente quer que aconteça alguma coisa, a gente tem que ter atitude. Porque só querer, né, e ficar parado, não acontece nada. Mas quando a gente toma atitude, as coisas acontecem. É desse jeito. Amanheci inspirada hoje para dar uma limpadinha aqui nesta minha área. Entendeu? Agora eu terminei de passar assim, um mimo assim nas paredes, assim, daqui da área. E agora eu vou entrar o quê? Na limpeza. Vem comigo, hein? Vamos limpar. Ainda falta aqui, ó. Ainda falta alguns pedacinhos aqui. Falta ali, ó. Quero passar ali, aqui também.
entendeu? Passar uma limpadinha pra ficar branquinho. A minha horta, tadinha, tá no sol. Tá no sol. Tá vendo? Então, assim, ó, vamos dar uma limpadinha. A bagunça aqui, ó. Mas, devagarzinho, né? A gente vai limpando. Vamos limpando, né? Vamos limpando. É bom limpar. Gostoso a gente ter o cantinho da gente, né? Poder limpar, poder fazer o que a gente quer. Eu lembro que quando eu era criança, tinha 11 anos, 11, 12, até 13 anos, que morava num barraco. Morava assim num barraco de tábua, né? Então, eu sonhava em ter uma casa, sonhava, porque eu ia na casa das minhas colegas, minhas amigas, uma amiga minha chamada Terezinha, a casa dela arrumadinha assim, tinha bem cimentada, né? E eu tinha vontade de ter também uma casa, porque era barraco de tábua que eu morava, né? O barraco chegava assim, dentro de casa e a gente via até lá fora, entendeu? Era bem assim, um barraco mesmo, bem pobre mesmo. Ele chegava a ser um pouquinho torto. Era quarto, sala e a cozinha. O banheiro era do lado de fora. O banheiro só o banheiro que era de tijolo. E eu sonhava, então, quando assim, eu era um terreno muito comprido, e aí meu padrasto tinha feito nos fundos assim, um alicerce para poder construir a casa, né? Porque nós fomos para lá tipo uma emergência. Comprou um terreno, porque a gente morava em outro lugar, e aí deu alguns problemas, a gente foi, minha mãe comprou esse terreno, meu padrasto e nós fomos morar lá. Mas aí eu lembro que nesse alicerce, o alicerce era assim, ó, dessa altura, porque lá quando chovia, enchia, entendeu? Assim, uma altura boa. Aí a gente ficava tudo assim dentro do banheiro, porque o banheiro era um lugar, era mais alto, assim, em frente ao barraco. Era um lugar mais alto. Aí a gente ficava em frente, eu e meu irmão, ficava em frente, lá dentro do banheiro. Minha mãe saía, trazia comida. Às vezes chovia, aqueles meses de janeiro, chovia, tinha um valão perto, então transbordava. E era ali, todo mundo ficava debaixo daquela água podre, né, com cobra, sapo, era muito sapo. Então ali eu sonhava em ter uma casa de verdade. Então eu lembro que eu ia lá, de noite, eu ia lá pro alicerce da casa, eu deitava assim no alicerce de barriga para cima, eu ficava assim olhando as estrelas, né? E eu ficava olhando as estrelas, tipo por telepatia, conversando com as estrelas, né? Conversando. E eu pedia, assim, as estrelas, eu ficava pedindo, assim, eu queria uma casa, né, de verdade. Eu queria uma casa de verdade. E para te resumir, teve uma época que eu ficava assim, olhando, né, olhando assim para o céu, e eu ficava imaginando, né, eu numa casa. E olha que depois eu ficava com os olhos fechados e continuava assim, vendo o céu, mas de olhos fechados. E chegou um tempo que eu comecei a ver assim, umas mãos, não sei se vocês vão entender, umas mãos assim, botando tijolo, entendeu? Só via só mãos, assim, sendo como se fosse alguns pedreiros sentando tijolo. Entendeu? Assim, um em cima do outro, construindo assim. Não via massa, não via coisa não, mas eu via, assim, mãos fazendo, né? Então, assim, eu via massa construindo tijolo. Aí até foi engraçado, que eu lembro que aí, às vezes, quando chegava de noite, eu depois da janta e tudo, aí eu já falava assim, vou rapidinho, vou lá para os fundos para mim ver os tijolinhos. Durante muito tempo, eu ia para lá para mim ver os tijolinhos. E aqueles tijolinhos, eu em outro vídeo vou estar falando para vocês, aquele tijolinho era Deus me mostrando essa casa aqui que Ele me deu aos 13 anos de idade. Para resumir, que não pode se estender muito no vídeo, né? Teve um ano que o meu tio, ele ganhou, né? Nesse bairro aqui que eu moro,
ele, como ele é Luz Brasileiro, parece que falava, alguma coisa assim. Ele viajava, ele levava de navio. Então, Lloyd Brasileiro, lembrei, ele era do Lloyd Brasileiro, meu tio. Então ele ganhou uma casa, porque esse bairro aqui foi construído só para militares, para pessoas de farda, alguma coisa assim. Eu sei que ele ganhou. E no ano que ele ganhou assim no final de ano e tudo. Quando foi no próximo ano, no carnaval, em fevereiro, ele foi lá me buscar para mim vir passar o carnaval, né, aqui nesse bairro. Eu, quando cheguei aqui nesse bairro, né, que era um bairro novo e tudo, o bairro era, né, as casinhas tudo igual, né, eu me fiquei encantada, né, encantada com esse bairro aqui. E as meninas, né, tinham muitas moças andando nas bicicletas Monarch, Monareta, né? Então eu fiquei encantada. Então eu fiquei assim, né, sonhando em morar num lugar desses, né? E eu tenho que falar resumido, gente, porque não dá para falar detalhes. Um dia com a minha tia, eu acabei passando nesta rua que eu moro hoje, né? Nós fomos, assim, na última casa, que era uma costureira, e fomos com ela e passamos, nós, crianças, eu e minhas primas, nós passamos andando. E me chamou a atenção esta casa aqui, que hoje eu moro, me chamou a atenção porque ela era diferente das outras. Que todos tinham um muro baixinho, branquinho, e essa casa aqui já tinha tido dono, né? E o dono tinha suspendido o muro, era verde, assim, de escadinha, né? E me chamou a atenção, assim, a casa, não sei se é porque era diferente, eu só sei que, não sei. Eu falei assim, essa casa é minha. Essa casa é minha. E foi, né? Andamos para lá, andamos para cá e fomos. Acabou, né? O festejo de carnaval, eu fui para casa. Né? Foi assim uma coisa simples. Eu passei aqui em frente a essa casa e eu falei, essa casa é minha. Né? Coisa de criança. Eu tinha 12 anos de idade. E aí eu fui, né, para casa e tudo. E aí eu vou contar para vocês que aí passou o ano todinho. Quando foi exatamente no mês de dezembro desse mesmo ano, aconteceu o seguinte. Daí chegou dezembro, vou contar rapidinho para vocês. Um dia assim, de dezembro, foi exatamente dia 6. Eu não vou falar o ano, mas foi dia 6 de dezembro. Então, o que aconteceu? Cheguei do colégio, né? E como de costume, sentei assim perto da mesa de centro com o meu irmão para fazer o dever de casa, os deveres. E liguei a televisão para ver o Pica-Pau, né? Que eu sempre era aquele costume. Chegava ali, ficava vendo ali, fazendo o dever e vendo os desenhos que eu gostava de ver, né? Pica-Pau, aquele também tinha o Fred Flintstone, e outros, enfim. Aí eu sentei ali, de repente, eu estava sentado e de repente, do nada, apareceu assim, o barraco assim aberto, né, a porta da sala aberta, ele sentado assim na sala, e apareceu um monte de homens, entendeu? Um monte de homens. Não, vou voltar. Antes, meu padrasto entrou de repente, chegou, ele estava trabalhando, né? Só assim que chegava à noite. Mas nesse dia ele chegou assim na parte da manhã, de repente, e só falou assim, ó, se perguntarem por mim, vocês falam que tem muito tempo que vocês não me vê. Entendeu? Aí ele entrou no quarto assim rapidinho e saiu. Só que ele veio sair pro lado do portão, ele saiu pro lado dos fundos. E lá no quintal, o terreno é muito murado, era assim, muito alto, né? Então não tinha saída. Então, tudo bem. Daqui, assim, demorou 5 minutos, aí chegou um monte de homens, assim, com armas em punho, né? Acho que era R15, né? Eu sei que um monte que a gente não entendia. Então, ficou assim, em frente à porta, um monte de homens com a arma, assim. E aí alguns entrou, assim, nem olhou pra gente, nem falou nada, nem respeitou, nem eu, meu irmão, assim, entrou. Aí, assim, como se estivesse procurando alguma coisa. E ele entrou e foi, assim, no quarto.
e procurando alguma coisa assim, sei que derrubou, estou falando tudo resumido, né? Derrubou o guarda-roupa, suspendeu cama, colchão, aí na sala tinha uma geladeira, ela derrubou a geladeira, no chão abriu, no outro centro. Eu sei que ficou tudo de perna pro ar, e a gente sentadinha ali, do jeito que tava ficando. E aí procurado, acho que não acharam que vieram tudo, e a gente preocupado, né? Porque eu no caso, preocupado, porque eu acho que eu achava que meu padrasto estava lá no fundo. Mas eles reviraram tudo, não acharam ninguém, nada. Então, aí o que acontece? Aí nós estávamos assim, e de repente eles em frente, assim, um falou assim, eu só lembro dessa frase, vamos metralhar tudo. Então, eles tudo assim, você escuta até o barulhinho, tudo assim, que iam metralhar tudo, né? Aí, assim, a gente era como se não existisse ali para eles. Então, nisso entrou porta dentro, entrou assim no portão, rápido correndo, gritando, uma vizinha, né? Dona Geralda, que era amiga da minha mãe, mas nessa época eu lembro que eles estavam até de mal. Mas ela entrou porta dentro e ela ali na sala, ali, ela correu assim na porta da sala e ela botou as mãos assim na porta e falou, pelo amor de Deus, vocês têm família, não faz, essas crianças são inocentes, deixa eu tirar essas crianças que elas são inocentes. E elas não podem morrer, elas são inocentes. O homem, eu lembro que o homem falou assim, se a senhora não sair daí, vai ser 3, não vai ser só, vai ser 3, vai morrer. Ela continuou clamando, né, pedindo, pelo amor de Deus, vocês têm família. Eu sei que de repente ele falou, só tem 1 segundo para tirar eles aí, então. Aí pegou, eu sei que ela pegou, eu e meu irmão assim, pelas mãos e saiu. Este foi o último dia que eu morei nesse barraco. Eu sei, para resumir, essa minha Dona Geralda, que era muita, né, assim, era como se fosse uma tia para mim. Então, ela, para não ficar, a gente ficar na casa dela, porque quando minha mãe estava trabalhando fora, então para minha mãe não, ela tem que falar com a minha mãe, ela deixou a gente do lado, na casa da Dona Maria, né? E ficamos aguardando. Dali, depois, mais tarde, minha mãe chegou, soube de tudo, deu confusão. E dali, a minha mãe trouxe a gente para onde? Para este bairro, para casa do meu tio, da onde eu tinha passado o carnaval, né? O carnaval. E ele estava morando aqui de pouco, nesse bairro aqui novo. Então, viemos para a casa do meu tio. Eu estou falando resumido. Então, dessa casa, desse dia 6 de dezembro, então nós viemos para a casa do meu tio. Dali, nós, depois do mês que foi a dezembro, no mês de janeiro, minha mãe alugou logo pertinho, né, no Parque Ulisses, uma casinha, né, e nós fomos morar lá, que é perto da igreja de São Paulo Apóstolo, e nós fomos morar lá e moramos de janeiro, né, desse ano, até, que era um ano de Copa, e até agosto. E para esta casa aqui, eu vim na última semana de agosto, né? Na última semana de agosto, vou dizer, de 1970, aonde Deus me deu esta casa do nada, que é outro vídeo, e eu vou contar o que aconteceu. Esta casa que eu passei, assim, simplesmente olhei e falei, essa casa é minha, eu vou morar aqui. Que legal, melhorou, né? Tá tudo clarinho, limpinho. Depois o resto eu vou limpando aos pouquinhos, né? Desse jeito. Se inscreva, deixe seu like. Então, como eu ganhei, sendo ainda menina, esta casa de Deus. Eu, então, estava, né, continuando aí a história, eu, então, morando ali no Parque Ulisses, foi em janeiro, né, de 1970. Então, assim, em frente à avenida, era uma avenida que eu morava, então, assim, em frente à avenida mudou para lá uns baianos, né? Os baianos, tinha uma casa que estava para alugar também, foi alugada para uns baianos.
Aí era uma mulher, uma menina, uma moça, né, feita. Eu era menina, criança mesmo. E ela já era uma moça feita, Lindiomar, o nome dela era Lindiomar, eles vieram da Bahia. E tinha dois irmãos, né? Tinha três irmãos, os dois deles tocavam, né? Então, assim, tocava, tinha algumas coisas, tudo negócio eles tocavam, faziam parte de alguma banda, sei lá. Eu não sei como, não me lembro, né? Eu fiz amizade com eles, E eu acho que tudo é propósito de Deus, vocês vão ver. Então eu me convivi ali com ela. E quando foi no mês de agosto, exatamente desse ano, 1970, ela teve um dia, chegou um dia, ela falou assim: Darcy, vão me ajudar a mudar? Que eu arrumei uma casa, aluguei uma casa ali nesse bairro, né? Nesse bairro que eu moro hoje. Aí você me ajuda a mudar, levar elas? Tinha poucas coisas, era mais negócio de tocar, fogão, um armário, não me lembro se tinha geladeira. Só assim, eram poucas coisas, que eles eram peregrinos, parece, não sei. Aí tá bom, eu fui ajudar eles a mudar. Aí carregando coisas na mão mesmo, que é próximo, né? Só que quando eu cheguei, era na casa, a primeira vez quando viemos trazer alguma coisa, eu vim com ela. Para minha surpresa, qual era a casa? A casa que, quando foi no ano anterior, 1969, né? Meu tio foi me buscar para me passar o carnaval na casa dele. E eu disse que eu passei na rua e vi, isso me chamou a atenção, aquela casa, por ser diferente, né? Era a única que era verde, já com um muro alto, que todos tinham um muro branquinho, baixinho. Era o bairro novo, né? E era assim, Então, eu tinha dito que eu não lembro que eu falei, eu passei brincando com coisas de criança, eu com as minhas primas, e ele me chamou a atenção. E como eu tinha eu adorei aquele lugar, né? Esse bairro. E como eu tinha doida para morar em casa, né? Que eu deslumbrava, porque eu morava num barraco, né? Eu falei, né? Essa casa vai ser minha. Exatamente porque ela era diferente. Então, aí assim, quando eu cheguei era esta casa, esta mesma casa que eu disse que ia ser minha, que eu estava trazendo a Lindomar para poder. Eu fiquei felicíssima de conseguir entrar dentro da casa, né? Então eu lembrei, eu falei que essa casa ia ser minha, não é minha, mas eu vou poder entrar na casa, poder, né, vir aqui na casa, que eu era amiga da Lindomar ou Lindomar, negócio assim. Aí eu não entrei, começamos a trazer, trouxemos as coisas tudo para cá, e eu ali com elas. Eu lembro que a casa estava, a caixa d'água estava assim, até caiu muita água que estava transbordando, né? Transbordando. E aí quando tiveram que consertar negócio de essas coisas, negócio de água, né? Botar assim para não estar transbordando, consertaram lá. E eu junto ali, maior alegria, né? Passou. Quando foi, estou falando resumido para o vídeo não ficar extenso, né? Eu fiquei ali, quando foi assim, uma semana depois, a Lindomar, que ainda não tinha entregue a casa, porque a dona da casa que ela morava ali em frente onde eu morava, parece que ela morava longe, né? Ela ainda estava com a chave ainda, ela tinha se mudado, mas ainda estava com a chave da casa, aguardando a dona. Então, o que acontece? Que era até meio parente dela, um negócio assim, tia, alguma coisa. Então, o que acontece? Ela foi lá na minha casa e chamou de novo, Darcy, vão me ajudar a mudar. Eu falei, você vai mudar de novo para tua casa? Ela, não, eu vou voltar para cá. Eu vou voltar para cá, porque para casa que minha mete ainda não veio, a gente vai acabar voltando para cá, que não vai dar certo lá não, enfim. Aí eu vim com ela, né? Ela me chamou para mim de novo ajudar ela a levar as coisas, né? Tá lá, panelas, umas roupas, umas trouxas de roupa, umas coisas assim. E eu vim nesta casa que eu moro hoje. Aí eu vinha para poder ajudar ela, né?
para poder ajudar ela para levar as coisas de volta. Quando eu cheguei aqui, né, eu fiquei um pouco entristecida, porque de vez em quando eu vim aqui e tudo, que eu gostava de ver, né, tinha um irmão dela que o apelido dele era Moreno até. E eu ficava gostava de ver o Moreno tocar, né, eu ficava deslumbrado e tudo. Aí eu ajudei a levar as coisas, eu fiquei meio entristecida que eu não ia voltar nessa casa, né, porque eles estavam mudando, saindo daqui, estava feliz de estar vindo aqui. Mas enfim, aí comecei a ajudar. Não, assim, teve uma hora, já que a gente não tinha mais nada assim na casa, ela falou assim, você fica aguardando, tinha um item lá que ela falou assim, você espera aqui, fica tomando conta, né? Que enquanto nós vamos lá levar, uma coisa assim. Aí o que acontece? Eu fiquei. Daí, o que aconteceu? Eu em pé, assim, perto no portão. Aí quem alugou a casa para ela, que tomava conta dessa casa, morava do lado, chamava-se seu Antônio. Aí ele pegou e foi e me chamou, falou assim, ô menina, vem cá, do portãozinho dele. Eu estava no portão dessa casa aqui. Menina, vem cá. Aí eu peguei e fui, eu cheguei e ele falou assim, você faz parte dessa família aí? Eu vejo sempre você aí, você faz parte dessa família aí? Aí eu falei, não, eu sou só colega, eu sou colega deles, não. Aí ela, e você mora onde? Aí eu falei assim, não, eu moro lá perto, moro lá pertinho dela, lá e tudo. E você mora de aluguel? Ou é casa própria? Aí eu falei, não, de aluguel, minha mãe alugou. Aí, assim, e cadê sua mãe e seu pai? Aí eu falei, não tem pai não, é só minha mãe, mas minha mãe trabalha em casa de família, minha mãe está trabalhando. Aí ele, mas você fica sozinha? Eu falei assim, não, fica eu, meu irmão, assim, mas tem minha tia ali que toma conta da gente, de vez em quando ali, minha tia que mora ali mora aí na outra rua. Aí ele falou assim, e vou te fazer uma pergunta. Você quer morar nessa casa? Aí eu falei, não, a gente não posso não. A gente não tem dinheiro não. Minha mãe não pode alugar. Eu estou perguntando a você se você quer morar nessa casa. Aí eu falei, querer eu quero. Eu quero. Eu morava num barraco e agora eu moro ali numa casa ali de tijolo, mas 2 cômodos ali claro, essa casa bonita, pra mim, né? Essa casa bonita eu queria, mas eu não posso, né? Minha mãe não pode pagar não essa casa. Aí ele falou, eu quero que você me diga sim ou não se você quer morar nessa casa. Aí eu falei, sim. Aí ele pegou e falou assim, então você vai lá, chama a sua tia, então, que você diz que toma conta de você, e vem aqui. Aí eu falei assim, tá bom, daqui a pouco eu vou, que eu tenho que esperar a Lindomar vir, não sei o quê. Aí eu fiquei aguardando e tudo, aí quando a Lindomar veio pegar alguma coisa que ela tinha que pegar, e tudo, eu não fui com ela, que era para mim ir com ela, eu não fui com ela. Eu fui na minha tia, né, que é mais perto, assim, na outra rua, rapidinho, e chamei. Chamei ela, que um moço queria falar com ela. Eu falei, vai falar o quê? Eu falei, eu não sei. Eu sei que ele falou para me chamar. Aí ela veio. Aí ela veio e ficou conversando com ele. Eu nem assim me liguei. Que minhas primas, tudo criança, tudo. Aí, quando acabou lá de falar com ela, aí pegou ele e falou assim, ele falou, menina, aí ela foi com a Mariana, ele falou assim, menina, vá lá onde você mora e busca qualquer coisa que vocês possam, panela, qualquer coisa, vai buscando que vocês puderem e bota aí na casa. E bota aqui de trás para botar aí na casa aqui. Porque eu não tive uns problemas aí com esses pessoal aí que fazia muito barulho. Então, eu já até aluguei essa casa para uma outra pessoa que
que eu não sei quais esses dias está para mudar para cá, mas eu vou estar resolvendo com ele. Então eu quero que você muda, traz qualquer coisa, fica aí que eu não vou mais alugar para ele, não, bota, traz qualquer coisa para cá. Eu e meus primos, né, partimos lá para casa, estava até um dia assim meio chovendo, assim, serenando, entendeu? Aí partimos, né, que é pertinho, assim, fomos lá para buscar. E a primeira coisa até que viemos pela rua, trazendo foi uma máquina de costura da minha mãe. Aí viemos trazendo, né? Viemos trazendo. Ele falou que, né, para trazer e tudo. A minha tia falou que não, a irmã falou, aí nós viemos trazendo. Só que quando nós chegamos com a primeira coisa que foi a tal da máquina, eu e minha prima trazendo na rua, assim, parando, né, pesado, parava. Quando chegamos em frente à casa, tinha um homem debruçado na janela, um homem escuro assim, né, da minha cor, debruçado assim na janela. Aí a gente ficamos assim meio assustados, eu falei assim, e aí, agora? E aí? Aí nós fomos no portão do seu Antônio e chamamos ele estava até de deitar, alguma coisa assim, que ele ia viajar no outro dia. Ele era negócio de militar, negócio de marinheiro, sei lá, negócio de navio. Aí ele pegou, chamou, a esposa dele chamou ele e tudo, ele veio, aí eu peguei e falei assim, a gente chegamos aqui, tem um moço aí na casa. Aí ele fez o quê? Aí pegou, ele saiu e ele entrou, e nós ficamos lá na rua, com a máquina. Aí ele entrou, aí pegou, não sei o que era, isso. Aí pegou, ele saiu com um homem pra lá. Depois ele falou que era o tal homem que ele tinha alugado a casa, né? Que ele tinha vindo aqui para poder, acho que, limpar a casa e para poder trazer a mudança. Então, aí nós botamos a máquina para dentro, né? Ele mandou, não, pode botar. Eu falei, botar, pode botar. Aí botamos e fomos buscar outras coisas. Começamos a buscar as coisas. O que a gente, né, trouxemos e tudo, e pegamos, é uma garotada que nos ajudou, entendeu? Tudo, trouxemos tudo. Moral da história. Quando minha mãe chegou do trabalho de noite, que chegou lá, casa vazia, aí foi, claro, direto onde? Lá no meu tio, aí lá soube da história. Não, vou te levar onde aqui da cidade, assim se mudou. Como a minha mãe, quando eu vi a sua? Aí minha mãe ficou desesperada, né? E pegou, e a minha tia trouxe ela. Eu já estava aqui na casa com as coisas, e foi aquela coisa, minha mãe querendo, não estava entendendo nada, e não sei o quê, pão duro. O homem pegou, acho que já tinha, não sei se tinha. Ah, não, ele estava em casa, porque aí pegou, já estava de noite. E a casa parece que tinha uma dívida, negócio de luz, negócio de 400, na época eu acho que ele era cruzeiro, um negócio assim. Aí ele chamou a minha mãe, conversou lá, que não sei o que e tudo, e minha mãe falando que não, que minha mãe relutando, e ele, não, ela falou que quer morar aí, então ela vai morar aí. Mas como assim? Ela não tem jeito, ela é uma menina. O homem pegou e disse que ia resolver o problema do negócio da luz. Para resumir, ele naquela semana, ele mesmo resolveu, ele pagou o tal dos 400 em cruzeiro, alguma coisa assim. Ele levou a minha mãe perto, num posto 13, não sei o que, onde morava, ele levou em algum lugar, que morava a dona que foi a dona da casa, Lourdes Margot. E pegou o negócio de IPTU, negócio de IPTU, papelzinho de IPTU, não sei o que, alguns negócios do meio, não sei o que, e trouxe. Eu vou procurar, né, ver se eu acho o papelzinho, esse dia de IPTU, que foi dado à minha mãe na época. Enfim, para resumir, eu apenas quero que vocês ver passo a passo que eu contei e ver se não foi uma coisa sobrenatural. Não foi uma coisa natural, gente. Eu era uma menina mesmo. Então, e assim foi.
Nós começamos a morar aqui, nessa casa, né, em 1970. Né? Ele que pagou a luz, não, a gente não pagava aluguel, não pagava nada. Em 1970, presta atenção, hein? Passou, minha mãe faleceu em 1979, morou aqui 9 anos. Em 1980, eu comprei essa casa. Em 1980, 10 anos depois, eu comprei essa casa e paguei 15 anos nessa casa, que terminei de pagar em 1995. Que é um outro vídeo, depois aí eu continuo, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Que eu paguei, né, muitos esforços, quase eu perdi aqui, perdi ali, foi assim, surreal. Né, porque eu trabalhava para só pagar a casa, né? E eu às vezes mudava daqui para poder conseguir, alugava a casa, pegava para poder pagar a casa com o próprio dinheiro do aluguel, e assim foi indo os 15 anos. Teve uma época que eu passei 6 meses sem conseguir pagar, e aí eu consegui um emprego, né, lá na Rua do Ouvidor, aqui no Rio de Janeiro, que eu fui lá, né, na Cintia Modas, eu trabalhei. E assim, não dá para contar detalhes, gente. Só aquele tempo que eu trabalhei, aí eu pedi para eles me mandarem embora, me desse dinheiro, né? Para poder, aí eu liquidei 6 meses que eu estava devendo. Não podia passar de 3 meses sem pagar, porque ia para leilão. A pessoa, um tal de, acho que era Zé Roberto, um negócio assim. O amigo, ele guardava, ele ficava, quando eu ia lá, ele falava, olha, eu não posso guardar a sua ficha, você vai ia para negócio de leilão, né? E ele falou assim, olha, eu posso perder meu emprego, e ele guardava. E eu depois fui, no dia que eu peguei o dinheiro todinho, dinheiro dos meses que eu estava devendo, fui até meu irmão, eu fui trabalhar em outro serviço, meu irmão, que eu dei embrulhadinhos dinheiro para você entrega só o Zé Roberto, né? Então ele entregou a esse rapaz, né, que trabalhava lá no banco. Ele resolveu todas as coisas para mim. Olha só, coisa linda, né? Ele resolveu. Eu estou mostrando, gente, que a mão de Deus é a mão de Deus. Quando a gente diz que a gente não está sozinho, porque a gente não está sozinho mesmo. Então, aí foi, né, resolveu. Teve uns lances, umas vezes, em alguns lugares que eu estava com uma amiga minha, e, né, para resolver uma outra questão lá da minha amiga minha, e tinha pessoa lá manifestada, né, uma vez, fui com uma menina chamada Lia Rosa, tinha uma amiga minha chamada Lia Rosa, não. Era Lia, né? Era Lia Rosa, eu acho. Aí ela foi num lugar lá, né? Ela queria resolver uma questão lá dela. Ele me chamou, eu fui com ela. Nesse lugar, ela nem foi para resolver problema de espiritual, não, mas é outra coisa. Mas só que nesse lugar estava tendo. Era um centro de né, espírita, uma coisa assim. Tinha as pessoas lá com as roupas compridas, vestidas. Né? Era um centro espiritual lá. Então, uma delas, né, tinha uma árvore, assim, uma mangueira, sei lá, uma figueira, alguma coisa assim grande. Lá tinha muito gato, né? E assim, tinha uns bancos, então a gente ficou ali sentadinho esperando, porque a dona, no caso, estava lá nessa religião dela, então a gente ficou aguardando, né? Aí, nisso, veio uma pessoa lá manifestada, que não era a dona que nós fomos procurar, a minha amiga foi procurar, mas uma pessoa lá de lá, a gente não conhece, e chegou bem perto, assim, saiu de lado, era um lugarzinho um pouquinho assim distante, porque lá era tipo um sítiozinho, né? Assim. Aí veio, né? Assim, perto, e olhou bem pra mim, assim, né? Primeiro falou umas coisas lá com a minha amiga, e depois virou pra mim, porque começou a rir de um jeito assim estranho, né? Não sei o quê. Aí você, com você a gente não pode mesmo, né? Com você a gente não pode mesmo. Aí, não sei como, a mulher sabia da minha vida.
A mulher manifestada, a mulher. Quisemos tirar a sua casa, mas Luz não deixou, né? Não deixou. A gente queria acabar com você, não deixou. Queria tirar a sua casa, você não deixou. Você com a gente, a gente não, com você a gente não pode. Eu quieto assim, né? Eu e minha amiga quieto, não falamos nada assim. Sei que a mulher, não sei como a mulher sabia, falou assim, ela sabia que eu quase tinha perdido a casa, né? Não conhecia a mulher. Então, foi desse jeito, entendeu? Então, eu não tem muitas coisas que eu poderia aqui contar, mas eu só queria dizer, lembrar vocês dessa espiritualidade que é invisível, mas é real. E às vezes a gente fala coisas, a gente pede, a gente coisas assim, a gente escuta e a gente realiza. Então eu tenho muitas situações, né, muitas situações que realmente de ver que a gente não está sozinho, né? Para finalizar, eu vou até contar uma outra coisa que não tem nada a ver aqui, mas é só para ver que realmente o invisível existe. Uma vez, uma pessoa muito querida minha estava fazendo aniversário e a gente estava meio afastado e eu tinha ido procurar, assim como eu não conseguia, né, falar com ele no Zap, a pessoa no Zap, eu fui tentar botar crédito. Será que está sem crédito? Né? Fui botar crédito para poder no número da pessoa, para poder falar com a pessoa, né? Aí, aproveitar a oportunidade que era de aniversário para falar com a pessoa. E o que acontece? Aí foi informado que aquele número não existia mais. Fiquei muito triste mesmo. Eu falei assim, poxa, a única coisa que eu tinha para falar com essa pessoa era esse número, né? E não existe mais. Eu fiquei muito triste, muito arrasada, porque eu gosto muito dessa pessoa. Gosto muito dessa pessoa. Nessa época eu gostava muito mais ainda. Então, aí eu vim entristecida. Então, quando eu cheguei assim, entrei em casa, eu entrei assim no banheiro, né? Aí eu tava assim, olhando pro espelho, assim, né? Olhando pro espelho assim, porque eu tava chorando, chorei um pouco, né? Aí eu tava assim, olhando, né, pro espelho assim, eu falando, né? Poxa, e pensando em tudo que tinha acontecido, né? Eu nunca mais, não foi possível, como é que eu vou falar com as pessoas? Nisso eu escutei um assobio. Quando eu saí, eu olhei assim, olhei na janela, pelo lado de fora, assim, a minha janela da sala estava aberta, e o meu muro tem assim, uns buracos, né? Assim, com grade. Era essa pessoa. Eu não acreditei. Fulana me chamando, tinha muito tempo, tinha quase um ano que eu não via essa pessoa. Eu, de peça, no lado dei meu rosto sequei, isso aqui, saí, né, correndo, essa pessoa veio, me deu um abraço gostoso. E eu falei assim, poxa, eu estava doido para falar contigo, que eu contei, que eu tinha ido botar crédito, porque que o número não falava, né? Falou o que aconteceu, né? Aí a pessoa falou assim, eu passei aqui para me te dar o número, meu número novo, né? Aquele número não tenho mais não. Eu tô indo em trabalhar, tinha arrumado um emprego novo, naquela época ele tinha arrumado um emprego novo, de alguma coisa, até de motorista, né? De ônibus, ele estava indo assim. Aí eu passei aqui para te dar meu número, eu estou tão feliz que eu vou trabalhar, realizar o meu sonho, né, de ser motorista de ônibus. Aí ele passou e ele pegou e me deu. Né? Foi uma época que eu estava mal com o Alex. A gente a amizade, a gente estava meio bloqueada. Né? Então aconteceu isso, gente. Aí ele veio e disse, me deu, não, te dá meu número, o número e tudo, e a gente, né? A gente tem aquela ligação. Mas o que eu estou dizendo é isso. Foi no mesmo dia, na mesma hora. Que eu estava naquela coisa, essa aflição assim, do nada. Então eu tenho muitas outras situações. Mas vou parar por aqui, por hoje. Porque o vídeo está muito longo. Eu só quero testemunhar para vocês que nós não estamos sozinhos.
O amor de Deus, que excede todo entendimento, está realmente conosco todos os dias. Ele disse: Eis que eu estou convosco todos os dias. Está mesmo. Acredite.
Aqui nesse videozinho tem uma foto da Casa Verde, né? Aqui, né, minhas irmãzinhas já tinham nascido, então veja que eu era novinha. Mas quando isso aconteceu, essa história, ela nem sonhava de existir, né? Aqui, a Adriana, eu estava, me lembro da idade dela, de ter uns 3 anos, e a Bingo, minha irmãzinha, uns 2 anos. Então isso devia de ser mais ou menos, não sei, 1976, 77, por aí. Minha mãe morreu em 79. Elas deixou elas, a Adriana com 6 e a Guilhermina, que a gente chama de Pinho, com 5. Então em 1970 elas ainda não tinham nascido. E elas já tinham nascido aí, eu ainda era uma menina. Imagina em 1970. Que me parece era 1978. Quero que vocês reparem que mesmo em 1978 eu ainda era uma menina. Imagina em 1970. Olha, o carro é o mesmo, aqui do lado da casa. Aqui minha mãe com as crianças. Aqui o Fusca era branco e o palácio tinha mudado. Nessa foto, vou mostrar para vocês o aniversário de 5 anos da minha irmãzinha, a Pimba, que foi o último aniversário que a minha mãe presenciou, né? Nesse ano, era 1979, ela fez 5 anos. Minha mãe faleceu em 90. Mas como Deus é bondoso, em 1980, janeiro, 11 de janeiro de 1980, começou na minha vida uma nova história, o nascimento da minha filha, Fabiana.